Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade à leitura do mangá de Sousou no Frieren. E nesse vídeo nós vamos ter o desfecho da luta da Ferne e do Stark contra a Solitar e o segundo round da luta do Macht contra o Denken, além também de alguns plots muito legais. E para saber como é que vai ser isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu tô acompanhando o mangá de Sousou no Frieren. E então, se você quiser ver desde o início da saga, vai ter um link aqui na descrição que vai te levar pro primeiro vídeo, tá? E assim, eu não comecei o mangá desde o início, eu comecei a partir do momento em que acabou a primeira temporada. Então acabou a primeira temporada de Frieren, eu continuei a partir dali, só que no mangá. Então se você quiser acompanhar tudo, é só ir no link aqui embaixo para ver a aventura inteira desde o início. Dito isso, vamos para a história do vídeo. E só para contextualizar vocês, é importante saber que no último capítulo mostrou um pouco da luta do Macht contra o Denken. E o mais importante aqui é vocês lembrarem que o Macht havia usado o Dialgose, que é aquela transmutação em ouro, e estava pegando tudo, menos o Denken, porque ele conseguiu usar aquela magia que reflete maldições. E aí o Macht virou ouro, mas ele conseguiu destransformar o próprio corpo. Beleza? Agora que vocês lembram disso, a gente pode ir para o assunto desse capítulo do mangá, que é o capítulo 97. E o capítulo começa mostrando a luta do Stark e da Ferne contra a Solitar. E nesse momento, o Stark está tentando atacar a Solitar, só que ela usa aquelas várias espadas dela, que é uma magia, né, aquele monte de espada, para bloquear todos os ataques do Stark. E ele não consegue fazer muita coisa. E a Ferne, nesse momento, tenta ficar aproveitando algum momento de distração ou uma brecha na defesa da Solitar para acertar ela com um Zoltrek. Só que a Solitar consegue fazer as barreiras sem o menor problema. E ela começa, no meio da luta, a falar algumas coisas, porque a luta até então estava muito tranquila para ela. Você podia ver que ela estava lutando com o freio de mão puxado. Ela não estava a todo vapor. E aí ela começa a falar do que mais encanta na humanidade para ela. E ela fica falando que durante as lutas ela gosta de conversar, de falar, porque ela gosta de entender conceitos que os humanos não têm ou não compreendem dos humanos. Por exemplo, a ideia de família. Pelo visto, os demônios não têm essa concepção de laços familiares, nada do tipo. Ela também acha muito interessante como que os humanos fazem os seus planos para o futuro e também adora o que os humanos falam à beira da morte, quando eles já estão no leito de morte. Basicamente isso. E aí o Stark, vendo ela falar, ele meio que se emputece e fala assim: cara, você fala demais, fica quieta. E dá um ataque com a espada muito mais forte, agora ele bate pra valer. E a Solitar tenta bloquear com a espada, mas ele consegue quebrar uma daquelas espadas mágicas da Solitar na força, na brutalidade. E aí a Solitar até fica, nossa, que notável. E ela fala assim: olha, acho que eu vou ter que cuidar de você logo, te dar um bom dano para que você pare de se mexer. Porque ela entendeu que ele já é um pouco perigoso. E aí ela manda aquele monte de espadas dela atacar o Stark. O Stark até consegue dar um pulo para tentar escapar, pelo menos para evitar que as espadas atravessassem os pontos vitais dele. Mas ele não conseguiu desviar de todas. A maioria ainda cravou no Stark. Então ele levou uma série de espadadas, uma série de estocadas da Solitar e ficou muito ferido. E nesse momento, a Ferne aproveitou que a Solitar focou toda a atenção no Stark, se afastou um pouco e deu um Zoltrek à distância. A Solitar estica a mão para fazer a barreira, só que o Zoltrek da Ferne acertou a mão da Solitar. E é muito interessante, porque o Zoltrek acerta a mão da Solitar e depois aparece a barreira. Aí a Solitar fica se perguntando: não, pera aí, eu tenho certeza que eu acertei o tempo pra fazer a barreira. Por que eu fui atingida? Então ela não entendeu muito bem. E nesse momento a Ferne continua. Ela dá mais uma série de Zoltreks, aquele monte que ela ataca, tudo frontal. E a Solitar de novo tenta dar um pulinho, tenta voar pra escapar e fazer uma barreira. Só que de novo o mesmo aconteceu. Ela tomou alguns Zoltreks, só que a maioria pegou de raspão, e depois que o Zoltrek acertou ela, é que a barreira apareceu. Aí ela falou assim: nossa, então eu tô errando por causa da sua velocidade. O seu ataque é tão rápido, de uma forma que eu nunca vi antes, que o tempo é diferente.
Em outras palavras, ela tava querendo dizer o seguinte: eu tô acostumada a lutar com pessoas que na hora que ela dispara, eu consigo fazer a barreira com uma certa folga. Com a Ferne, não dá pra fazer isso. E aí ela percebeu que isso é pura velocidade e, inclusive, ela não acreditou que aquilo era um Zoltrek. Ela falou: isso é uma outra técnica sua, que parece o Zoltrek, mas que é mais rápida. Entendeu? Ela achou que foi tão rápido que nem era um Zoltrek. E a Ferne, vendo que a Solitária ainda estava tentando se adaptar à velocidade dela, resolve ir além e resolve dar um ataque agora ainda mais poderoso e mais difícil de desviar. E qual foi a ideia da Ferne agora? Olha, eu não vou dar ataques só frontais, porque ela pula, desvia e consegue se proteger melhor. Eu vou dar o Zoltrek em praticamente todas as direções. Então vai um Zoltrek frontal, vai ir outros laterais, e eu vou tentar cercar a Solitar para impedir que ela consiga escapar. E ela faz isso e manda aquele monte de Zoltrek. Isso, a Solitar tenta escapar, mas pelo visto não consegue. E todos os Zoltreks acabam atingindo ela. E a Ferne fica, é difícil um Zoltrek. E o Zoltrek da Ferne é aquele ensinado pela Frieren, que é extremamente letal contra demônios. E você pode ver que ela mata qualquer demônio quase com um hit do Zoltrek. O Lugner só não morreu, que foi o único que aguentou 2, mas ele perdeu um braço e uma parte da barriga, só que ele tinha aquele poder de sangue que ele meio que conseguiu estancar o sangramento, senão ele teria morrido. Só que quando sai a fumaça, porque bateu, fez uma baita de uma fumaça, e quando a fumaça baixa, tá a Solitar. Sim, só com algumas escoriações. Ela não tava nem sangrando pra valer. Tava só com alguns machucados. E a Ferne ficou sem entender nada. Falou: calma aí, como assim? Eu acertei um monte de Zoltrek nela, tenho certeza. E o que aconteceu? E aí, ela começa a observar melhor que a mana da Solitar é tão grande que o Zoltrek dela, quando entrava na mana da Solitar, ele era meio que comprimido. Ele era meio que, tipo... A própria mana dela enfraquecia. Era como se fosse um campo que enfraquecia qualquer energia hostil que entrasse dentro desse território da mana da Solitar. Ela nem precisava pensar. Então uma mana muito grande serve como uma proteção natural contra outras magias. Olha que coisa interessante. E a Ferne até fica meio triste. Ela fala: cara, essa é uma diferença muito clara entre humanos e demônios. Essa é uma coisa que eu nunca vou conseguir ter, que eu nunca vou conseguir alcançar. Né? Tipo, olha a quantidade de mana que ela tem. E ela fica frustrada porque ela fala: porra, todo o esforço, todo o meu treinamento acabou parando na mana, na habilidade natural da Solitar. E ela ainda fica meio frustrada. Só que a Solitar chega e fala assim: olha, eu nunca vi uma magia tão rápida igual a sua. Isso foi muito interessante, muito fascinante. E ela fala: poxa, muito obrigada por me mostrar isso. Porque o que eu mais gosto da humanidade é ver essas invenções, essas coisas todas. Foi um presente muito grande. E como uma retribuição para vocês, eu vou mostrar também a minha magia especial. Todo mundo achava que era aquela da espada, mas não. Essa é uma das magias especiais dela. Porque, como você sabe, a Solitar e o Markt são diferentes. Eles não têm só uma magia igual a maioria dos demônios. E aí a Solitar, ela faz meio que uma bola de energia, que até então não foi explicada, mas essa bola de energia subitamente atinge o Stark e a Ferne. E a Ferne ainda tenta fazer uma barreira, só que a barreira dela quebra e os dois são feridos gravemente pela magia da Solitar e já caem bem machucados. E aí a Solitar explica o que é a magia dela. Ela chama de Mana Strike, tipo um golpe de mana. E isso é muito legal. Por quê? Porque a Solitar, sendo estudiosa do jeito que ela voltou aos primórdios da magia. Então veja bem, a magia em Sessão no Frieren normalmente é uma energia mágica que é feita para manipular um elemento, para alterar a realidade de alguma forma. Enfim, a mana, ela não é o ataque, ela é o combustível para fazer um ataque. O da Solitar não, ela usa a mana pura, a forma mais primordial dela. Então é como se ela usasse o combustível para o ataque. Entende? O que foi uma magia muito interessante e uma ideia muito boa de magia, porque estava faltando uma magia de mana pura. Mas por enquanto que a Solitar estava explicando a magia dela, vem um outro raio de energia, só que dessa vez mais fino e compacto, e atinge o ombro da Solitar, fazendo um corte. E mostra que foi a Ferne, de novo. E a Ferne fala: olha a sacada dela. Ela fala: então quer dizer que se eu
condensar, se eu comprimir o meu Zoltrek em um feixe menor, ele vai mais concentrado e consegue passar dessa barreira natural de mana, né? Obviamente, um ataque menor é mais fácil alguém desviar do que um ataque grande, isso é óbvio. Porém, ela perde nisso, mas ela consegue penetrar a defesa da Solitar. E é legal porque muita gente questiona sempre por que a Frieren ensina só uma magia para a Ferne. Só de ofensiva é praticamente só o Zoltrek. E aí que tá a explicação. Pra mim esse momento explica muito bem. Porque uma vez que você conheça muito uma magia, você consegue alterar ela. Porque você percebeu que o Zoltrek da Ferne é tão rápido que nem parece um Zoltrek. Ela consegue fazer ele, tipo, omnidirecional e quase perseguindo a pessoa. Ele lembra... o Zoltrek dela lembra aquele poder do Denken, que ele faz tipo umas cruzes de luz para ser mais rápido e atacar por vários ângulos. Não tem esse poder do Denken que ele usou contra o Macht? É igualzinho o Zoltrek dela. Ou seja, ele precisou aprender uma outra magia para fazer o que o Zoltrek da Ferne já faz. E ela consegue condensar o Zoltrek. Então, sabendo muito bem usar uma magia, ela consegue suprir a necessidade de ter outras magias. Porque a Ferne consegue ser versátil usando uma única magia. Isso que é legal. Inclusive, eu vou trazer a frase de um cara que eu sou muito fã, que é o Bruce Lee. Ele falou o seguinte: eu não tenho medo de quem treinou 1000 chutes. Eu tenho medo de quem treinou um chute 1000 vezes. Que é o caso que se aplica a Ferne. E aí, a luta começa a tomar parece uma situação mais dramática. Porque a Solitar, ela fala: olha só, o que você fez, Ferne, foi fantástico. Porque conseguir condensar uma magia sem perder velocidade é um feito muito notável. Só que nesse momento, quando a luta estava ficando dramática, mesmo porque a Solitar ainda assim estava um passo à frente dos dois juntos, de repente mostra alguma coisa chegando. Dá pra ver no mangá que parece algo chegando do nada. E antes que o Stark ou a Ferne pudesse esboçar qualquer reação, eles foram transformados em ouro. Do nada, assim, tipo, o ouro veio, cobriu eles e cobriu a floresta inteira. Porque vocês lembram que o Macht havia usado o Dialgose no Denken. E o Denken refletiu contra ele, mas o Dialgose expandiu, vai pegando a área inteira. E pegou, inclusive, os dois. E é assim que termina a batalha da Ferne e do Stark contra a Solitar. Porque isso talvez tenha salvado os dois, né? Porque eu não sei se eles ganhariam, seria bem complicado. Dito isso, o mangá corta e mostra o Denken e o Macht continuando em sua batalha. E nesse momento, o Denken tá tentando atacar o Macht, só que o Macht fala assim: olha, Denken, muito interessante o fato de você ter esse poder e de você saber o momento que eu vou aplicar o meu Dialgose. Mas isso te deixa numa encruzilhada também. Porque basta eu começar a usar o Dialgose o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, deliberadamente, que uma hora eu vou conseguir. E pra você evitar isso, você tem que manter essa magia em torno de você ativada o tempo inteiro, que era o que o Denken estava fazendo. Só que o Macht, sabendo que aquela magia gasta muita mana, ele falou assim: mas quanto tempo você consegue sustentar essa magia? Eu posso lutar no ritmo que eu tô agora por 3 dias e 3 noites, sem nenhum problema e sem acabar minha mana. E o Denken aguentaria segundos ou pouquíssimos minutos. Então ele tava numa situação muito complicada. Aí o Denken até dá um ataque no Macht, mas ele desvia sem o menor problema. E ele fala: cara, a coisa tá feia, a coisa tá ruim. E ele pega e voa pra sair de lá. Ele começa a recuar. Aí chega o Macht e fala: vai fugir assim? Você não vai conseguir fugir do Dialgose. Ele vai te pegar, você não vai conseguir voar por tanto tempo a ponto de escapar dele. Mas o Denken pensa: cara, não é isso. O que eu preciso é impedir que a Frieren vire ouro. Porque se ela virar ouro, meio que ferrou. E o Dialgose dele vai alcançar a galera. Então ele: cara, eu preciso de mais alguns segundos, chegar lá e ajudar a Frieren. Só que na hora que ele tá indo, quem que aparece na frente dele? A Solitar. Não tava mais lá, ela foi pegar o outro ponto de mana que ela sentia. Aí ela aparece na frente do Denken e fala: bom, antes de morrer, apenas me deu o presente de falar suas últimas palavras. E ela pega aquele monte de espada e lança contra o Denken. Tipo assim, não tinha como o Denken escapar naquele momento. Porque, assim, os ataques que ela dava na Ferne era muito mais longe. Com o Denken, ela apareceu quase cara a cara com ele. E deu o ataque das espadas a queima-roupa. Então o Denken falou: a única forma de sobreviver é o quê? Dissipar a minha magia. Aí ele dissipou a magia dele, aquela que refletia
o Dialgose, e virou ouro. Então ele foi transformado em ouro também, e as espadas dela bateram no ouro indestrutível do Macht, o que salvou ele. Salvou, né? Porque ele acabou virando ouro. E a única coisa que ele conseguiu falar, em um momento até bem triste, foi assim, ele falou: pô, me desculpa vocês três. Né? Que ele tava pedindo desculpa pra Frieren, pro Stark e pra Ferne, porque ele envolveu todo mundo nessa. Aí ele pede desculpa e ele fala: pô, espero que pelo menos no futuro... E aí ele vira ouro. E o mangá agora dá um ar ainda mais tenso, porque depois ele mostra a Ferne e o Stark lá, transformados em ouro. Aí mostra o Denken caído no chão, transformado em ouro. Depois mostra a caravana que a Frieren tava, com todas as pessoas transformadas em ouro. E dentro da caravana, a Frieren transformada em ouro. Então, você fala: véi, o que vai acontecer agora? Meio que ferrou. E aí o Macht chega perto da Solitar e fala assim: bom, agora vamos continuar nosso caminho. Aí a Solitar: pô, mas isso foi bem sem graça, né? Aí o Macht: bem-vindo a meu mundo. Quando eu uso o Dialgose, normalmente é sem graça mesmo, que é uma das coisas que ele não gosta de lutar. Aí eles foram indo, mas a Solitar parou por um momento, virou e ficou com uma cara meio assim, encucada. E normalmente ela é meio inexpressiva, mas ela fez uma expressão meio assim, de preocupada. E o Macht fala: o que foi, Solitar? O que aconteceu? Aí ela fala o seguinte: olha, Macht, vou precisar te contar uma coisa interessante que vai fazer total sentido pra você. Aí ela fala assim: olha, eu estive estudando por um tempo um evento que aconteceu, porque não sei se você sabe, mas a Frieren, ela venceu a Aura. Você lembra da Aura, a guilhotina? Ela venceu ela. Então eu fui pro local e comecei a pesquisar pela mana do local. Eu comecei a pesquisar o que havia acontecido lá. Olha como que ela é sinistra. Ela olhava os lugares e começava a ver ela começava a remontar a cena, sentindo a mana do local. E a Frieren conseguiu de alguma forma aprender a dissipar a magia da Aura. O Macht acha estranho, assim, e ela até fala que sim, que aquela galera que ela purificava, vocês vão lembrar que juntava um monte de morto-vivo daqueles soldados da Aura, ao redor dela, ela usava tipo uma luz branca e eles caíam. E aquilo não era só um dissipar magia, ela desfazia o efeito. Então, se alguém, por exemplo, se a Aura usasse aquele efeito na Ferne, ela conseguiria soltar a Ferne. E ela falou isso porque a Frieren já enfrentou a Aura e estudou ela. Então ela tinha o antídoto para a Aura. Aí o Macht falou o seguinte: olha, eu tenho dificuldade de acreditar nisso, porque está querendo dizer que uma magia de um sábio da destruição, uma magia única, que é algo completamente impossível de um ser humano entender, está querendo me dizer que a Frieren conseguiu decifrar de alguma forma e conseguiu desfazer? E a Solitar responde que mais ou menos. Ela diz que é impossível a Frieren entender a magia e compreender a magia de um sábio da destruição, porque ela transcende a razão e o intelecto. Não tem como, não é intelectual. Não interessa o quão inteligente você seja. Ela tem uma forma de funcionamento completamente diferente. Então ela diz que certamente é impossível ela copiar ou ela entender a magia de um sábio da destruição. E por sinal, não é a mana, não é o tempo de vida que torna um demônio um sábio da destruição. É a capacidade de ter uma dessas magias que são completamente impossíveis de entender. E então ela falou: não, a Frieren não vai conseguir entender nem o Dialgose, nem conseguiu entender a magia da Aura. Mas a humanidade já mostrou diversas vezes que não é necessário você entender os princípios de uma coisa para conseguir lidar com ela, ou pelo menos superar alguma dificuldade. Não é necessário. E essa é a base da magia antiga. Por isso que aquela magia da Zere consegue refletir o Dialgose do Macht. Assim como o Denken também conseguiu, mesmo sem entender o Dialgose. E ela até fala que a humanidade, por exemplo, inventou barcos antes de conhecer o princípio da flutuabilidade. Ninguém conhecia esse princípio físico, mas conseguiram construir barcos por observação. É por capacidade de dedução. Olha que coisa mais interessante. E aí o Macht lembra que a Frieren tem uma grande parte das memórias dele. E ele meio que pensa: a Frieren tem bastante coisa sobre mim nas memórias dela e também sobre o Dialgose.
E aí a Solitar chega e fala: olha, Market, a guerra ainda não acabou. Mesmo porque a nossa inimiga é a Frieren, a assassina. Aquele termo que eles usam pra... como que os demônios veem a Frieren, né? E aí o mangá corta e mostra agora dentro da mente da Frieren que ela tá se lembrando de um evento que ela passou junto com o grupo do herói, que é um dos momentos que eu acho mais fantástico, que pra mim justifica um pouco do como que o grupo dela conseguiu vencer o Rei Demônio. E nesse momento tava o grupo do herói, no caso, tava lá o Himmel, o Reiter, o Einstein e a Frieren, todos eles presos em uma barreira gigante, também omnidirecional, feita por um dos sábios da destruição, chamado Bose o Imortal. Bose o Imortal, era o nome desse cara. Ele fez uma barreira e tava todo mundo sem saber o que fazer. E a Frieren fala, ferrou. Meio que a nossa aventura acaba aqui. E aí o Himmel falou assim, mas você não tem como analisar, não? Eu nunca vou conseguir analisar ou quebrar a barreira de um sábio da destruição. Que é o mesmo princípio do Market. Uma barreira que não dá pra ser compreendida. E aí o Himmel falou assim, mas olha só, a magia não é a arte de imaginar? Você não consegue imaginar você quebrando isso, não? Aí a Frieren fala, não, porque tem coisas que você pode até, de certa forma, imaginar, mas você não consegue se ver fazendo de verdade. Não é uma coisa que você acredita que vai acontecer. Porque não é imaginado tipo, eu posso imaginar, sei lá, um ornitorrinco tá tocando uma gaita de foles. Eu posso, mas isso não vai acontecer. Eu não consigo ver isso acontecendo de verdade. É diferente, entendeu? Aí ela fala, cara, ô Himmel, você consegue se imaginar quebrando uma noz na mão? Aí ele, sim, eu nunca tentei, mas eu me vejo. E um diamante, que é extremamente duro. Aí ele fica assim, é a mesma coisa, essa é a diferença minha para o boss, o imortal. Eu não consigo me ver quebrando uma coisa tão complexa, tão poderosa como a barreira dele, disse a Frieren. Só que aí chega o Einstein, o mestre do Stark, e fala, eu me vejo quebrando diamante com a mão. Aí a Frieren, porque tu é um monstro, né? E aí ela fala assim, olha, desculpa, mas de qualquer forma eu não sou um monstro assim, e eu não consigo me imaginar quebrando essa barreira. E aí chega o Himmel, em um momento épico, ele fala assim, bom, então agora essa é minha parte, essa é minha função. Eu tenho que fazer você agora perceber que você pode quebrar essa barreira, que nada na vida é impossível. Aí ele tira a espada dele, tipo, a espada que não é uma espada do herói, é uma espada comum. Ele pega e bate na barreira que era dita como imortal, inquebrável, desculpa. E ele bate naquela barreira com tanta força que trinca. Ela, meio que algumas partes dela explodem. E na hora que a Frieren vê isso, ela começa a acreditar, fala, ué, talvez não seja tão impossível assim. Então isso é uma das coisas que eu falei, como que esse grupo conseguiu matar um rei demônio, as pessoas se perguntam. E essa é a explicação. Tá vendo, o Himmel pode não ser tão perigoso, tão poderoso como o Herói do Sul, mas tá vendo a capacidade dele? A Frieren jamais iria conseguir sair de lá sozinha. Mas quando ele mostrou pra ela, veja, nada é impossível. Essa era a principal função do Himmel, mais do que do combate, era inspirar a galera do grupo dele e dar essa motivação, essa força, né, tornar o impossível em algo possível. E ele fez isso. Aí chegou a Frieren e pensou, cara, tem dois monstros aqui, né? Um que esmaga diamante com a mão e outro que quebra a barreira com a força de sei lá do quê. E aí ela fala, meu Deus, agora eu tenho que fazer alguma coisa, agora eu acredito. E ela começa a tentar fazer alguma coisa pra quebrar aquela barreira. Mas ela fala, galera, eu não sei quanto tempo que eu vou precisar disso. Aí chega o Reiter, tranquilo, eu tenho uma magia aqui que pode manter a gente vivo por 2 a 3 meses, sem oxigênio, sem água, sem comida, sem nada. Ela, pô, são 3 monstros aqui, tipo, só tem bicho apelão. Aí, mas que eles trabalham muito bem em equipe. Aí ela falou, não, então, vamos lá. Ela acreditou e eles conseguiram, no final, quebrar a barreira e sobreviver e depois matar o Rei Demônio. E esse momento, embora pequeno, foi muito interessante. E logo depois o mangá corta e mostra a Frieren lá, deitada, transformada em ouro. Só que de repente o ouro dela começa a se desfazer e o ouro ao redor dela começa a se desfazer. E aí, em uma cena épica, ela meio que abre o olho e fala, terminei de analisar o Dialgose. E aí ela começa a se levantar e fala assim, o Dialgose, de hoje em diante, não mais será uma maldição. E ela começa a dissipar as coisas. E é assim que acaba
o episódio. E dando um mini spoiler do episódio que vem, que vai ser muito legal também. Agora as crianças saíram e vai ficar só os adultos na sala. Agora vai começar a batalha final mesmo, a parada, como que vai ser. De novo vai ter Denken contra o Market no terceiro round. E agora vai ser Solitar lutando sério com tudo que ela tem contra a Frieren. Então, vai ser louco. Apesar que no capítulo que vem ainda fica mais no si contra si ali. Mas a série agora, a saga, vai pegar fogo. E para não perder os próximos vídeos, se inscreva aqui no canal, porque eu vou estar trazendo esse mangá desse Sono Frieren de tempos em tempos e você não vai querer perder, beleza? E se gostaram do vídeo, deixa um like aqui, hype o vídeo, porque o YouTube gosta quando vocês hypam o vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.